Pastor Edmilson Alves da Rocha, representando a nossa SEADES. O tempo é seu. Meus irmãos, a paz do Senhor. Estou extremamente honrado por esta oportunidade que me concede o Senhor nosso Deus, para estar aqui nesta manhã, meditando com os irmãos um pouco na palavra do nosso Pai que está nos céus. Agradeço ao presidente da nossa convenção, o pastor João Manuel, a diretoria, a confiança que me deram de estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Agradeço ao pastor presidente da igreja, pastor Kemuel, por nos confiar o púlpito desta igreja histórica e tão representativa no nosso estado do Espírito Santo e no Brasil. Louvo a Deus porque nesse começo de ano temos celebrado alguns aniversários da nossa igreja. Pela bondade do Senhor, estive em Aracruz no 84º aniversário daquela abençoada igreja. Pude estar com o pastor Enoque no 65º aniversário da Assembleia de Deus na Ilha de Santa Maria. E hoje estamos aqui celebrando o centenário da nossa igreja. A igreja onde eu reúno é uma igreja mais jovem. Agora, no dia 15 de dezembro passado, nós completamos 43 anos. É uma igreja mais jovem, na Barra do Itapemirim, no município de Marataízes. Desses 43, pela bondade do Senhor, já tem 20 anos que eu estou lá reunindo com os irmãos, e os irmãos tendo paciência comigo, com a Nelma e com a nossa família, para a honra e glória do Senhor. Eu quero convidá-los a meditar na palavra do Senhor, na segunda carta aos Tessalonicenses. O tema que me foi proposto é o ministério da reconciliação frente às heresias neopentecostais infiltradas. O ministério da reconciliação frente às heresias neopentecostais infiltradas. E eu quero ler primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 12 ao 14. Eu vou ler e os irmãos acompanhem aí em suas Bíblias. Louvo a Deus pela vida do nosso coordenador regional, pastor Vilmar Sampaio. Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor. Pastor Jaelson, Deus te abençoa. Eu vou ler e os irmãos acompanhem. Rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tendes paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes com todos. Louvamos a Deus por aqueles que presidiram e que presidem sobre nós do Senhor. Eu quero adquirir um exemplar da Bíblia que foi anunciada aqui, porque certamente terá lá, ainda que de maneira sucinta, um breve histórico daqueles que se esforçaram para a igreja chegar até nós como chegou. Louvo a Deus por aqueles que presidem sobre nós e por aqueles que trabalharam e que trabalham entre nós. E essa distinção que o apóstolo faz para os que trabalham entre
e os que presidem sobre, exatamente o que tem dado, com a graça de Deus, a força da nossa igreja chegar onde tem chegado, nos mais distantes pontos do nosso querido estado do Espírito Santo. O Ministério da Reconciliação, e sobre o qual eu quero meditar em primeiro momento, nos convida a admoestar os desordeiros. Esse grupo de pessoas, não obstante desordeiros, são nossos. Esse grupo de irmãos são nossos. Desligá-los, desistir deles, seria o passo mais curto, mas também o menos indicado. Apacentá-los, discipulá-los, cuidar deles, pode ser o mais trabalhoso, mas é o mais semelhante ao modelo instituído por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, a palavra nos convida a admoestar os desordeiros, e isto é parte do Ministério da Reconciliação. Na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 11 e 12, o apóstolo Paulo diz: portanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente. Portanto, ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente. E isso é de fácil compreensão, porque a igreja não é um material pronto. A igreja está em construção. Nós não somos a vitrine onde se expõe o produto acabado. Nós continuamos sendo a carpintaria onde o carpinteiro está trabalhando. Louvado seja o nome do nosso Deus. Às vezes entristece-me profundamente o coração, porque ainda dou bastante trabalho para ele. Por outro lado, alegro-me profundamente, porque ele não desiste de nenhum de nós, mesmo às vezes com as nossas limitações e dificuldades, mas ele está ali cuidando da nossa alma, porque ele sabe quanto ela lhe custou. Escrevendo aos Gálatas, o apóstolo Paulo faz menção também de uma dificuldade que havia lá no capítulo 6, versículos 1 e 2, diz: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Então esse grupo de desordeiros é gente nossa, é gente da nossa igreja, é um pessoal que não conseguiu avançar bastante na matéria, mas estão na escola. Louvado seja o nome do Senhor. Eles não pertencem ao grupo da evasão escolar, eles estão ali. E ainda que por algum momento a nossa paciência não seja de alto nível, mas a recomendação é que, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, os que cantam, os que pregam, os que profetizam, os que se sentem espirituais, apliquem essa espiritualidade encaminhando o tal, porque a vontade do Senhor, irmãos, é que nenhuma alma se perca. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. A vontade do Senhor é que nenhuma alma se perca. O apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 13, ele volta a esse tema, ou conforme a gente vai vendo nas cartas, é um tema recorrente, e aqui ele diz: suportando-vos uns aos outros em amor. Obrigado, irmão. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou,
assim fazei vós também. Carrega essa mágoa no coração. Se alguém tem queixa contra, mas ele é um desordeiro, ele é desordeiro, mas ele também pertence ao Senhor. Talvez eu não gosto dele, mas Jesus gosta. Talvez ele não serve para mim, mas serve para Jesus. Talvez eu não quero levar ele para minha casa, mas Jesus quer levar ele para o céu. Olha que diferença. Talvez eu não quero recebê-lo lá em casa, talvez eu não quero recebê-lo no escritório da igreja, mas Jesus faz muita questão de recebê-lo lá nas mansões celestiais. Louvado seja o nome do Senhor. O ministério da reconciliação, ele é expansivo, ele alcança o desordeiro também. Então a palavra do Senhor nos manda: admoesteis os desordeiros, admoesteis os desordeiros, consoleis-os de pouco ânimo. Agora já é outro grupo de pessoas. Eles não são desordeiros, mas são desanimados, e a gente precisa estar ajudando. Esses não precisam de admoestação, esses precisam de consolo. E eu quero valer-me de um registro histórico no livro de Josué, quando o Senhor viu Josué bastante desanimado, e o Senhor, ao invés de levantar um outro líder, preferiu investir naquele líder desanimado. Louvado seja Deus por isso, e essa palavra é para todos nós, obreiros que estamos aqui nesta manhã, e para todos os irmãos compreenderem que os líderes também desanimam, os líderes também se abatem. Josué capítulo 1, versículo 1: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora. No livro do Deuteronômio, capítulo 34, versículo 8, diz que os filhos de Israel prantearam Moisés 30 dias. 30 dias de luto, eles pranteando Moisés. E naquilo Josué se abateu. Ele vinha ajudando, aliás, ele saiu do Egito com Moisés. Ele tinha 40 anos de escola, mas quando o líder morreu, ele se abateu. E o Senhor se apresenta a ele dizendo: levanta-te, pois, não é amanhã nem depois de amanhã, levanta-te agora e faz esse povo atravessar. Do jeito que eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Nenhum se susterá diante de ti. Não te deixarei, não te desampararei, mas eu estarei contigo. Não te mandei eu? Não te mandei? Não estava mandando agora. Agora, por assim dizer, seria a posse. O comissionamento já tinha sido feito. Aí, no Deuteronômio 31, versículos 6 ao 8, Moisés, o servo do Senhor, disse: esforçai-vos e animai-vos, não temais nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é que vai contigo, não te deixará nem te desamparará. Chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel: esforça-te, anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhe dar. Tu os farás herdá-la. Aqui está mandando. Depois veio a morte de Moisés, depois veio o tempo do luto. Nisso Josué ficou abatido e o Senhor fala com ele: eu não te mandei? Aquele dia que o Moisés te chamou, aquela palavra está valendo. Mas às vezes, irmãos, o desanimado, até por força do desânimo,
esquece alguma promessa que o Senhor fez. Tem oração. Nós tivemos um relógio de oração em nossa igreja domingo próximo passado, de 6 às 18, e o culto de encerramento a partir das 18. E coube-me dar uma palavra à igreja, e o Senhor me deu para falar em Apocalipse 5, versículo 8, que as nossas orações estão diante do trono. Tem oração que você já esqueceu, ele não, ela está lá. Tem oração que você orou, não aconteceu, Deus te deu uma outra direção, você foi para outro caminho, mas aquela oração está lá guardada. Tem palavra que repousa sobre a sua vida, que você não vê como e deixou de lado, mas ela está de pé. Se foi o Senhor que falou, passa o céu, passa a terra, dereva chores, mas a palavra do Senhor, a palavra do Senhor não passa. É tremendamente confortador saber que nós servimos a um Deus fiel. Por Ele não ter a quem prestar fidelidade, Ele é fiel a Ele e a sua palavra. Louvado seja o seu poderoso nome. Ele é fiel a Ele e a sua palavra. Imutabilidade é um dos seus atributos. O Senhor, disse o profeta, o nosso Deus não muda. Então ele fala para Josué: não te mandei eu, levanta agora. Irmãos, esta palavra deu uma força, e ali nasceu, com a palavra do Senhor, o projeto Jordão e o projeto Jericó. Diz a Bíblia aí logo no versículo 10: então Josué deu ordem aos príncipes. O ministério da reconciliação, irmãos, ele consola, ele não cobra, ele não exige, ele consola os de pouco ânimo. Josué estava com pouco ânimo e o Senhor foi lá trabalhar ele. Deus tinha um propósito com ele. Quando Deus tem um propósito, irmãos, Ele não se cansa, Ele investe, Ele trabalha. Olha você aqui nesta manhã. Olha quantas vezes você pensou de parar. Você sabe por que você não consegue parar? Não consegue parar? É porque o nosso Deus também não consegue parar de te fortalecer. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus não consegue parar de acreditar que você vai vencer na autoridade do seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando Josué recebe esse consolo do Senhor, ele já levanta um outro homem. Ele levanta dando ordem aos príncipes. Olha a dinâmica como muda. Ele já se levanta dando ordem aos príncipes e dizendo: passem pelo meio do arraial e diga ao povo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias nós vamos passar o Jordão. Provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias nós vamos passar o Jordão. E chamou os espias, chamou 12. Olha, vocês vão fazer um percurso que eu já fiz. Se tem alguém aqui nesta manhã que está um pouco desanimado, eu quero te dizer: parabéns. Parabéns porque você veio desanimado. Parabéns porque você trouxe a sua Bíblia desanimada. Ele vai consolar você e com o consolo dele você vai avançar um pouco mais. Mas os percalços existem. Os percalços existem. A gente, uma vez ou outra, tem uma pedra aí no caminho e a gente tropeça. Na tomada de Ai, Josué sofreu um contragolpe não previsto, naturalmente, e ele pensou que dava para tomar aquela cidade facilmente, não foi o caso, e ele ficou triste, ficou abatido, e o povo de Israel prevaricou com aquele pecado de Acã, e Josué ficou desanimado de novo. E já vem o Senhor, Josué capítulo 7, versículo 10: então disse o Senhor a Josué: levanta-te, por que estás prostrado sobre o teu rosto? Por que você está assim? Levanta-te. Israel transgrediu, mas santifica o povo. E dize: santificai-vos para amanhã, diz o Senhor nosso Deus.
Então, ainda que você já ficou desanimado no momento, o Senhor te fortaleceu e agora você sofreu uma recaída, o Senhor tem misericórdia para a sua vida outra vez. Está escrito que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Novas são a cada manhã, novas são a cada manhã. Se você esgotou a cota de misericórdia ontem, tem misericórdia nova hoje. Se você esgotar a cota de misericórdia hoje, por assim dizer, tem misericórdia nova amanhã, tem misericórdia nova a cada manhã, assim diz o Senhor através da sua palavra. A cada manhã tem misericórdia nova. Hoje nós somos objeto de uma cota de misericórdia nova do céu para fortalecer a nossa vida. Aleluia, glória a Deus. O ministério da reconciliação, ele admoesta os desordeiros, consola os de pouco ânimo e sustenta os fracos. É outro grupo de pessoas que nós temos também. Mas o Senhor diz na sua palavra, no livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10: eu te esforço. Eu te esforço. Coisa boa é quando o Senhor nos esforça. E aí você pode dizer, Deus me esforçou, mas não deu. Aí ele volta dizendo, eu te ajudo. Aí você passa uns dias alegrinho, daqui a pouco não dá. Aí ele volta dizendo, eu te esforço, eu te ajudo, e agora eu vou ter que te assumir. Agora eu te sustento. Eu te esforcei, você não conseguiu, mas eu não desisti de você. Eu te ajudei, você não avançou, mas eu não desisti de você. Eu vou te assumir, eu vou te sustentar. Eu tenho uma fórmula do céu que tem todos os nutrientes necessários para a sua alma. Eu vou te fortalecer. Quem pode crer, levante a mão e glorifique ao nome do Senhor. Eu posso crer também. Eu tenho sido objeto desse cuidado de Deus. O ministério da reconciliação admoesta os desordeiros. O ministério da reconciliação consola os de pouco ânimo. O ministério da reconciliação sustenta os fracos e nos conclama: sejais pacientes para com todos, com os desordeiros, com os de pouco ânimo, com os fracos. Sejais pacientes para com todos. São Lucas capítulo 21, versículo 19: na vossa paciência possuí as vossas almas. Essas são as palavras do Senhor que inspirou o apóstolo São Tiago na sua epístola universal, no capítulo 5, a deixar para nós uma lição extraída da agricultura, mas e até por isso de uma certa facilidade de compreensão, a partir do versículo de número 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição a paciência, e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Sede pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador, ele espera o precioso fruto da terra. Eu venho de uma região onde se cultivava o café. Eu sou de Ibatiba. E você planta uma lavoura de café, 3 anos para a primeira colheita.
Não adianta ficar lá orando, não adianta ficar lá adubando, não adianta ficar lá com um pote d'água, não adianta. É confiar em Deus e esperar. Mas no tempo certo dá. Agora estou em Barra do Itapemirim, a região do abacaxi. E eu nem vou dizer que é mais doce do que o mel, porque vocês já sabem. 18 meses para colher um fruto. Não adianta ficar lá, não adianta. É cuidar e cuidar e esperar. É o exercício da paciência que um homem do campo traz para nós. E o Senhor Jesus, em São João 15, diz: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o... Como que eu ia ter coragem de falar isso de Deus? Só Jesus diria isso do seu Pai. Como que eu ia... Você sabe o que é o lavrador? É o peão, é o braçal. No mínimo eu diria: eu sou a videira, meu pai é o fazendeiro, meu pai é o agropecuarista, meu pai é o homem do agro, meu pai é o lavrador. Por isso de vez em quando a gente precisa lá no sapateiro. Lembra do sapateiro? Sapateiro, corta o meu salto aqui, meu salto está um pouquinho alto, tira aí, deixa eu pisar no chão, deixa eu ficar quietinho por aqui, porque grande é Ele. Aleluia, grande é Ele é o Senhor, louvado seja o seu nome. De vez em quando parece que a gente fica inflável, parece que eles injetam ar na gente para nos dar uma dimensão maior que a nossa, e eles podem falar o que quiser de você, irmão, você sabe quem você é. Eles podem falar o que quiser de mim, eu sei que eu não sou. Você sabe que você não é, mas você sabe que Ele é. Você sabe que você não pode, mas Ele pode. Você não tem, mas Ele tem. Aleluia. Seja paciente, igual um roceiro, igual o lavrador, igual o homem do campo. Seja paciente, vai dar certo. Deus está no controle de tudo. Seja paciente para com todos. O ministério da reconciliação, ele nos conclama também para termos cuidado com as heresias neopentecostais infiltradas. E isso aqui eu glorifico a Deus, porque pela vida de quem fez essa proposta, de quem nos trouxe esse tema, só de eu tê-lo estudado para estar aqui ministrando nesta manhã, já edificou bastante a minha vida espiritual. E eu quero ler com os irmãos aos Romanos capítulo 16, versículos 17 e 18. A palavra de Deus diz assim: rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas o seu ventre, e com suaves palavras lisonjas enganam os corações simples. Então, quando há uma dissensão, uma contenda contra a doutrina, quando há um confrontamento contra a doutrina, e eu não estou me reportando aos excelentes costumes da nossa igreja, eu estou me dirigindo exclusivamente à doutrina bíblica. Quando alguém confronta essa doutrina, a Bíblia diz que tem os promotores. Sempre tem alguém que promove. Sempre tem alguém que promove. E a Bíblia diz: rogamos-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Mas o que me foi proposto são as doutrinas neopentecostais infiltradas. Então, parece que não há confronto. Parece que a ideia não é confrontar, a ideia é infiltrar, é participar da nossa doutrina, é falar sobre a nossa doutrina e colocar elementos estranhos a ela. E aí vai mudando a configuração. Vai mudando a configuração. Daqui a pouco tem os nossos elementos originais, mas tem alguns elementos novos e nocivos que foram infiltrados em nossa doutrina.
o apóstolo São Judas, ele nos deixou um alerta. Aliás, a carta de Judas é uma bênção. Nós estudamos essa carta na Escola Bíblica Dominical, comentada pelo pastor Claudio Corrêa de Andrade, e eu glorifiquei muito a Deus que dessa pequena carta ele extraiu 13 lições maravilhosas para a nossa escola dominical há alguns anos, né? Mas no versículo 4 diz aí: porque se introduziram alguns, Judas, versículo 4, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios. Porque se introduziram homens ímpios, porque se introduziram alguns homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Nossos pastores têm nos ensinado ao longo dos anos que nós podemos observar a nossa doutrina e a relação com ela da seguinte maneira: o argumento bíblico é aquele extraído da Bíblia em uma interpretação correta no seu ponto de vista exegético e hermenêutico. Dentro da exegese correta, esse é o argumento bíblico. Tem um argumento extra-bíblico. O argumento extra-bíblico é aquele que não se choca com os santos ensinos da palavra de Deus. Alguns até cooperam, embora a Bíblia não dependa, mas alguns até cooperam. E o argumento antibíblico. O argumento antibíblico é aquele que torce, subtrai, acrescenta, se choca, fere as verdades imutáveis da palavra de Deus. Notai os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. Interessante que nesse caso específico, a palavra de Deus não nos manda reverter a situação, porque a pessoa, quando está trabalhando com essa ideia, tem um outro espírito operando, e às vezes eles se dedicaram a um estudo profundo daquilo que eles querem transmitir, e a gente, mal preparado, pode não saber replicar, não saber contra-argumentar, e ao invés de convencê-los, sermos convencidos por eles. Daí a importância da escola bíblica dominical. Oh, meus irmãos, a gente era menino e aprendia a falar: Jesus, meu bom pastor, meu mestre sem igual. Com ele eu aprendo sempre na escola dominical. Embora aprendo pouco, tenho pouca inteligência, mas ele é tão bonzinho, me ensina com paciência. Me ensina com paciência o caminho da verdade, por isso quero servi-lo até na eternidade. Escola dominical não é opcional, não. Escola dominical é um serviço nosso. O domingo é dia do Senhor. Oh, que alegria levantar e ir para lá. Glória a Deus. Lá na igreja onde eu reúno, quando eles me escalam para dar aula, eu vou com a maior alegria. E quando eles não me escalam para dar aula, eu já estou escalado para aprender. Porque a fé não vem por falar, a fé vem pelo, glória a Deus, pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Agora, eles promovem o antropocentrismo. Aqueles que promovem dissensões de escândalo contra a doutrina, eles promovem o antropocentrismo. Esse pensamento filosófico que coloca o homem no centro do universo. Sob esse ponto de vista, considerado a ciência do homem, os seres humanos se tornam independentes da pessoa divina, e ele torna o centro da sua existência. Eles promovem a apostasia. Eles promovem a apostasia, que é abandonar deliberadamente a fé no Senhor Jesus e na sua palavra. Eles promovem o abandono da Bíblia através do relativismo. E aquilo que a gente tem como absoluto, eles querem nos levar a crer que é relativo. E aí passam a fazer uma separação intransponível entre o Antigo e o Novo Testamento,
Interessante que aqueles que promovem dissensões contra a doutrina, daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre o misticismo. O misticismo se vale de muitos elementos do Antigo Testamento, né? Se vale de muitos elementos do Antigo Testamento. Já no abandono da Bíblia, eles querem fazer uma separação entre o Antigo e o Novo Testamento para dizer que o que passou, passou e que agora a gente está em um outro momento. Eles promovem o abandono da simplicidade que há em Cristo Jesus. O apóstolo São Paulo, escrevendo 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3, a palavra do Senhor diz assim: mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Coisa boa é reunir uma igreja simples, uma igreja que tenha um bom templo, que tenha um recurso audiovisual, que tenha tudo que a modernidade nos oferece, mas que dá a paz do seu irmão olhando no olho dele. Que num banco, ou você cumprimenta todo mundo, ou não escolhe um para cumprimentar, porque tem aquele que é seu chegado, você dá a paz do Senhor, ele dá um abraço, aí o outro pensa assim: vou ganhar um abraço também. Aí não ganha, porque quando a simplicidade que há em Cristo se afasta, a acepção de pessoas chega, e a gente gasta mais tempo em casa, no espelho, se arrumando para vir para o culto, do que ajoelhado no templo para prestar o culto. Se a gente conseguisse ficar ajoelhado antes do culto o mesmo tempo que a gente fica em casa ajeitando o cabelo, o nó da gravata, e põe uma camisa, eu acho que essa não combina, e põe um terno, eu acho que esse não está bom, porque agora Deus nos abençoou, agora nós temos 2 ternos. A gente fica numa dúvida, quando tinha um, você lembra? Era só aquele mesmo, não tinha esse problema. Mas Deus nos abençoou, agora a gente tem mais de um par de sapato. Deus nos abençoou, agora a gente tem mais de uma camisa, agora a gente tem mais de um vidro de perfume de outra marca. E essa dúvida chega atrasado no culto, mas aquele lugar que você gosta de sentar, o outro já sentou, aí você fica em pé chateado porque ocuparam o seu lugar, e você vai perdendo a simplicidade que há em Cristo. Mas nesta manhã, glória a Deus, glória a Deus. Que delícia é podermos estudar sobre o ministério da reconciliação, mas não é a reconciliação do irmão, não, é a minha reconciliação com Deus, é a sua reconciliação com Deus. O poeta sacro escreveu num dos hinos do cantor cristão: eis a mensagem que nos deu, que os anjos cantam lá no céu, reconciliai-vos já, diz o Senhor, Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. Aleluia. Se eu for para casa reconciliado, ô Nelma, nós vamos fazer uma viagem muito feliz, minha filha. Vamos não? Não, eu feliz porque você está comigo, né? Aí já é meio caminho andado. Mas eu com você e reconciliado com Deus, nada segura. Louvado seja o nome do Senhor. Reconciliar com Deus. O ministério da reconciliação nos adverte contra aqueles que nos ensinam a abandonar a simplicidade que há em Cristo. Notai os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina. E às vezes a gente pensa no escândalo pessoal, daquele irmão que falhou tremendamente. A gente tem que ter muito cuidado. O Senhor Jesus falou na sua palavra: ai daquele por onde vem o escândalo.
não é? Então está aí, quando o Senhor estabelece um ai na sua frase, é porque é uma coisa severa, e temos que estar atentos a isso. Mas nós não estamos falando disso, nós estamos falando do escândalo contra a doutrina, porque a nossa igreja chega aos 100 anos aqui no estado do Espírito Santo, e eu falei isso lá no pastor Enoque, quero repetir aqui, mas ela não chega como uma idosa, cansada, com 100 anos, com aparelho auditivo para ajudá-la, com óculos, com bengala. Não é essa a visão da Assembleia de Deus do Espírito Santo. A gente chega a 100 anos como uma noiva, a gente chega a 100 anos como uma noiva preparada para a chegada do noivo. Aleluia, aleluia. E ele vem, a noiva pode ficar tranquila, ele vem, só que ele deixou dito assim: ele vem a hora em que não penseis. Esse é um dos sinais, a hora em que não penseis. Então continue preparada. A igreja, ela tem visão missionária, ela está alargando as cortinas, ela está fincando bem as estacas, ela tem um programa de crescimento, de consolidação em vários lugares, abertura de congregações. A gente está trabalhando, mas para que essa agenda? Nós temos uma agenda anual de trabalho, todas as igrejas têm sua agenda anual de trabalho. Para que agenda anual de trabalho? Para que abrir congregação? Para que comprar terreno, começar a construir igreja? Para que isso? Se Jesus vai voltar já. É porque nós não queremos que Ele nos encontre deitados, parados, sonolentos, dormindo. Ele vai nos encontrar trabalhando, Ele vai nos encontrar trabalhando, Ele vai nos encontrar honrando o Seu nome. Quem está com essa disposição aí, levanta a mão e glorifica o nome do Senhor. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: irmão, a gente tem 100 anos, fala aí, mas a gente é jovem. Aleluia, sem contradição nenhuma. Os que promovem dissensões contra a doutrina, eles ensinam o misticismo. É o conjunto de normas e práticas que tem por objetivo alcançar uma comunhão direta com Deus por outro caminho que não seja Jesus. O problema é que quase sempre os místicos são induzidos a prescindir da Bíblia e se basear apenas em suas experiências acima da palavra de Deus. Temos visto chegar no meio evangélico uma mistura de figuras, objetos, símbolos para representarem coisas espirituais. São tomadas figuras do Antigo e Novo Testamento. Já está comum ver crentes com fitinhas amarradas no braço, medalhas com símbolos bíblicos, ungindo portas e janelas com azeite, colocando sal grosso ao redor da casa para espantar maus espíritos. Outros bebem os copos da água abençoada, usam o óleo consagrado em Jerusalém, porque se for aqui em Vitória não serve, em Jerusalém, e guardam gravetos que misteriosamente aparecem brilhando no local onde vão orar, no monte, e ungem roupas para libertar pessoas. Esse é o misticismo que está infiltrando. Pouco parece até cópia da magia pagã, que para o ponto de contato usava objetos como talismã, patuá, cristais, pedras para proteção. Essas heresias e modismos, que também foi um objeto de estudo na escola bíblica dominical, né? Modismos, se infiltram em nossos cultos, fazem pouco caso da obra do Senhor Jesus, porque são chamados de ponto de contato com Deus. O nosso ponto de contato com Deus é o nosso único mediador. O nosso ponto de contato tem mão furada. O nosso ponto de contato é Jesus. Quando você dobrar o seu joelho, se você estiver assim meio sem argumento de oração, comece a falar o nome Jesus. A força desse nome atravessa o universo e chega ao trono da majestade divina. Com esse nome Jesus, você vence e peleja. Com esse nome Jesus, você expulsa demônio. Com esse nome Jesus, você repreende enfermidade. Com esse nome Jesus, você prega a palavra. Esse nome é poder, esse nome é autoridade.
O ministério da reconciliação nos ensina a admoestar os desordeiros. O ministério da reconciliação nos ensina a consolar os de pouco ânimo, sustentar os fracos, ser pacientes com todos e anotar os que promovem heresias entre nós. Paulo, escrevendo a Tito, capítulo 3, versículo 10, diz: ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o. Ao homem herege, depois de uma ou outra admoestação, evita-o. Pastor, mas e o amor? O amor para com o irmão é depois. Primeiro é o amor para com Deus e com a sua palavra. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Aquele que ama pai, irmão, tal, mais do que a mim, não é digno de mim. Então você dá um abraço no herege, você dá um abraço nesse irmão que está distorcendo a doutrina, e fala: irmão, eu te amo, mas eu já tenho um caminho, irmão. O meu caminho é Jesus. Eu ando no caminho, e as placas da sinalização para eu andar certo no caminho estão neste livro, a santa e gloriosa palavra do nosso Deus. Que Deus nos ajude, que a sua palavra, que não volta vazia, mas faz aquilo que lhe apraz e prospera naquilo para o qual ela foi enviada, que esta palavra enviada a nós nesta manhã da parte do Senhor alimente o nosso coração e a nossa alma, em o nome e para a glória de Jesus, e que todos digam amém. Eu ficaria aqui o dia inteiro ouvindo o pastor Edmilson, com essa palavra pastoral, né, para nós nesta manhã. Nós vamos ouvir o nosso ministério de louvor, e quero solicitar os